Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, onde mais uma vez podemos nos encontrar, vibrando sempre este amor do Pai Maior, trocando energias. E desta maneira, então, nós convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente, começando assim a nossa harmonia interior, nos preparando para ouvirmos na palavra da nossa querida irmã Isabel um tema, como todos, mas também muito importante o de hoje: integração na família. Com a certeza de que mais uma vez a irmã Isabel nos lembrará de algumas coisas que já sabemos, mas que é importante nos lembrar, porque é no dia a dia, em nosso lar, em nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar que andarmos, termos esta certeza de que o nosso grande Mestre Jesus nos envolve e nos protege sempre. Gratos, Pai Celestial, por mais este momento, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Então, boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E onde começa a paz de Jesus? Começa no nosso lar. Eu vou mostrar aqui para vocês, depois quem tiver a oportunidade, esse livro foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e se chama Constelação Familiar, do Espírito de Joana de Ângeles. Quando a gente ouve essa palavra constelação familiar, às vezes está muito na sociedade, não é? Você vai fazer uma constelação familiar. Mas esse livro, ele vem, o que ele nos fala? Ela compara o sistema solar à nossa família. Fala então que a família relacionada a essa constelação solar. Os pais seriam os astros maiores, e ao redor então é como tem os astros maiores, os planetas, não é? As galáxias divididas. E a mentora então do Divaldo Pereira Franco, a escrever esse livro, ela comparou a família como um sistema solar. Os pais são os astros maiores, depois vem os filhos que vão ficando ao redor e depois a família vai aumentando, vem os netos. Então é uma corrente, mas que começa onde? Nessa grande sistema solar pelos pais. E fala da família, que a família é a base fundamental sobre qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E muitas vezes a mentora nesse livro também fala da preocupação que ela tem em ver como que a família é tão atacada, não é? Esse livro foi psicografado em 2007, mas é muito atual, não é? O que ela se preocupa. Quantos ataques a família sofre, não é? De destruir essa célula inicial da sociedade. Todos nós somos seres humanos, mas que precisamos conviver em sociedade. Precisamos da convivência, da troca de um com o outro, porque assim nós nos integramos, aprendemos valores, nos transformamos.
ela também nos coloca que viver em isolamento só caberia, não é? A pessoas, então, que têm uma tendência para só se dedicar ao estudo, só se dedicar a muitas pesquisas. Mas nós, como seres humanos, e como a abençoada doutrina espírita nos mostra, através da lei da reencarnação, que nós não estamos aqui por acaso. Nós temos uma continuidade e é na família que nós continuamos o nosso encontro. Então essa constelação familiar que começa já numa programação, queridos irmãos, anterior. Lá no mundo espiritual, quando nós estamos nos planejando a voltar aqui para o plano Terra, nós temos então um encontro. Nossos guias espirituais vão nos auxiliar, vão nos convidar ao retorno aqui à nossa Mãe Terra. E nisso nós vamos ter uma programação. Muitos de nós, então, vamos ser convidados a formar uma família. Vamos saber como vai ser toda essa nossa preparação antes de encarnarmos. Já vamos lá nessa conversa que teremos. Sim, a doutrina espírita é esclarecedora. Para muitos parece impossível isso acontecer, mas, queridos irmãos, depois, quando nós encarnarmos aqui, vamos esquecer de muitas coisas, mas teremos esse encontro com esse nosso parceiro que vai compor a nossa família. Joana de Ângeles também fala na preocupação da nossa sociedade moderna, que nós estamos muito preocupados com os prazeres rápidos, com essa liberdade sexual que é muito ativa agora, onde as pessoas não acontece esse encontro planejado. Por quê? Muitas vezes, não é, as moças, os rapazes que se deixam levar, não é, por ligações comuns que geralmente hoje em dia se propaga tanto nessa liberdade sexual, vão se perdendo. Mas como o Divaldo Franco também nos fala, sexo é compromisso. Então esse encontro muitas vezes que é planejado para que essas duas criaturas se encontrem, formem um lar, muitas vezes pela nossa sociedade materialista, os encontros que acontecem se dão momentâneos, por simples prazer, mas se forma uma família, mas essa família vai ser cheia de problemas, de falta de regramento, e lá na frente ocorrem separações. Então nesse livro Joana vem e nos fala que aquele quando é programado, quando o casal se encontra, e queridos irmãos, não existe o acaso, vão se encontrar. E quando esse encontro é feito através do amor, da simpatia, do respeito, vai se dar uma união. Se começa pelo namoro, onde vão se conhecer, vão procurar se entender, e aí se vai, segue adiante, forma-se a família. A família, a base da sociedade. E depois que se forma a família, vem o quê? Vem os filhos. E esses filhos, queridos irmãos, a doutrina espírita também nos fala que é um reencontro. Que nessa família, muitos dizem assim, nós ouvimos histórias, ouvimos amigos que dizem, principalmente os adolescentes, né? Eu não escolhi essa família. Nossa, essa família não me entende, essa família não me representa. Pois saibamos, queridos irmãos, que a família que nós estamos é a que nós necessitamos. É a família que nós escolhemos antes de encarnar, ter o nosso reajuste, o nosso encontro. É onde nós vamos continuar. Muitos que já têm amor, afinidade, vão continuar com provas de evolução. E muitos vão ter a oportunidade de, nessa família, rever situações de desequilíbrio, de ódio, de vingança, de casos que causaram danos a outro, e é nessa família que vão se encontrar.
Temos exemplos, às vezes, de filhos que já vêm calmos, serenos, tranquilos. E muitas vezes nas famílias temos algum filho mais rebelde, difícil de tratar. Por que será que na mesma família, então, pessoas com os mesmos pais, de gênios diferentes, encontramos aí mais uma prova da reencarnação? Sim, são encontros, irmãos, que se dão na família para reajustes. E a veneranda mentora nos diz nesse livro: tenhamos paciência, tenhamos amor nessa família. Nesse filho mais revoltoso, ele precisa de amor, de compreensão, de tolerância, pois a família é uma oportunidade redentora de reajustes. Também ela nos fala que diante das dificuldades, nós devemos agradecer a oportunidade de termos esta união, de termos esta família, de não termos revolta, de não olharmos às vezes para o lado, porque se diz que a grama do vizinho sempre é mais bonita, mas talvez o vizinho cuide melhor do que nós. É a mesma coisa na família, é uma bênção, porque quando a família se encontra, tem tolerância, tem paciência. Quando os pais têm o filho, ela também nos relata aquela vida que ele tinha, né? O namorado, a namorada, casaram sem filhos, eles têm uma vida mais tranquila, sem compromisso. Vem o filho, a vida se transforma, porque aí nós vamos ter que dedicar nosso tempo, o nosso exemplo, a nossa paciência para esse novo integrante, porque agora a nossa constelação aumentou e ao redor de nós vai girar esse filho, que é uma bênção de Deus que nos enviou, porque nós aprendemos com os filhos e os filhos aprendem com o nosso exemplo. Por isso que lá no nosso lar ela nos ensina paciência e tolerância. Quando éramos só eu e meu esposo, tínhamos um modelo de vida. Agora Deus nos abençoa com a dádiva da família, o nosso comportamento vai ter que mudar. Nós vamos ter agora um compromisso com essa criança que está na nossa casa. Um compromisso porque eles vão aprender através do nosso exemplo. Ela também nos diz que muitas vezes nós nos tornamos pais e mães. Viemos às vezes de uma família que não teve tantas regras, tanta aplicação, mas nós agora que formamos uma nova família, devemos buscar conhecimento, devemos buscar instrução e formar essa nossa nova família, baseada no quê? No Evangelho de Jesus, que onde tem o Evangelho do amor, da paciência, da compreensão, tudo se transforma, queridos irmãos. As dificuldades lá no nosso lar se abrandam como uma luz que entra em nossa casa. Mas quando nós nos afastamos do Evangelho de amor, de paciência e tolerância, a nossa casa se transforma numa balbúrdia. Então eu sugiro, aqui no nosso Centro Espírita nós temos esse livro, ele é maravilhoso, ele nos faz lembrar e repensar de como agir, de como ser melhores pais e nunca às vezes falar, meu pai não agiu assim comigo. Sabe lá, se nós não vamos praticar, como diz Jesus, a caridade, em amar e respeitar os nossos pais como eu mais velhos, eles deram o que tinham. Eu como filha, como conhecedora do Evangelho de Jesus, acatar e dizer obrigada, pai e mãe, que me deu a vida. E o que tu me deu, quem sabe, foi o máximo. E eu ver como maravilhoso, porque nós muitas vezes só nos queixamos, só nos recriminamos o pai e a mãe, mas abençoado o pai e mãe que nos deu a vida, que proporcionou nós estarmos aqui, nos reencontrarmos, buscar nos afinizar. Depois também a veneranda Joana de Ângeles também fala de toda a constelação,
os tios, os primos, que é uma grande reunião que para todos nós é um crescimento, a família, é um despertar de nós termos a indulgência, a paciência, a tolerância. E toda vez, às vezes que a gente diz, eu não escolhi essa família, nós escolhemos sim, queridos irmãos, esta família, e que possamos, não é, nessa nossa evolução, lembrar dos ensinamentos de Jesus, praticar o quê? Tolerância, paciência, indulgência, olhar às vezes os defeitos do outro, vendo que eu também tenho os meus defeitos, porque diz que eu vejo no outro aquilo que eu tenho em mim. É um exercício diário de aprendizagem, de amor, que vale a pena ter. E no lar, que faz o seu evangelho no lar, não é? Uma vez por semana, no mesmo horário, abre o livro do evangelho, nesse horário a luz entra no nosso lar. Traz paz, equilíbrio, traz felicidade, tira de nós as nuvens escuras que muitas vezes vêm sobre nossos pensamentos, que lá na família, às vezes a gente, diante das brigas, das discussões, a gente quer discutir. O Evangelho vem e diz, te acalma, respira fundo, ama teu companheiro, ama teu filho, perdoa sempre, porque tu teve a oportunidade de estar aqui, vivendo. E quando nós sabemos que somos espíritos eternos, que tudo que fizemos hoje, amanhã tem consequência, a gente se puxa, a gente quer ser melhor, a gente quer se transformar. E quem é materialista perde muito tempo e vai ter anos de sofrimento quando descobrir que ele achava que tudo acabava e tudo terminava. Ele vai sofrer muito mais. Possamos nós, queridos irmãos, conhecer a doutrina espírita, conhecer que somos espíritos eternos, Deus nos envia amparo sempre. E tudo bom que nós fizermos, todo bem, volta para nós. E todo mal que fizermos, nós vamos ter que responder. Então convido aos nossos irmãos médiuns para que se posicionem. A nossa casa espírita, irmãos, já está cheia de fluidos benéficos. Através do nosso pensamento elevado, nós vamos entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, elevando o nosso pensamento e receber essas bênçãos. Convido a todos a mentalizarem. Mestre Jesus, a estender os braços ao nosso encontro. E pedimos, Mestre Jesus, dai-nos força na nossa caminhada no plano terra. Tu sabes, Jesus, das nossas dificuldades, ilumina o nosso caminho com paz, com equilíbrio, com harmonia. Jesus, dai-nos força, dai-nos o entendimento diante das dificuldades que às vezes temos no nosso lar. Ilumina-nos, dai-nos paciência com o irmão difícil, dai-nos força diante do trabalho que às vezes é sacrificoso. Dai-nos força, Jesus, diante da família que às vezes nós não compreendemos, pois sabemos que ela é nosso amparo e ela é necessária para a nossa evolução. Jesus, Mestre amado, guia nossos dias, que teu evangelho de amor, paciência, tolerância, compreensão possa estar sempre no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, para que possamos assim, no seio do nosso lar, ter paz, ter harmonia. E essa harmonia e esta paz, Jesus, podermos espalhar na nossa sociedade, que se espalhe pela nossa cidade, pelo nosso planeta. Abençoa, Jesus, a todo o nosso planeta Terra também, para que as vibrações de amor, paz, tolerância, compreensão se espalhem.
Gratidão, Jesus, pelo teu exemplo e pelo teu evangelho. Gratidão por todo o teu amparo. E que possamos voltar aos nossos lares com essas energias benfazejas a abençoar todos os nossos familiares. Que assim seja.